no mercado. Bom dia, gostaria de falar com o gerente? Pois não, pode falar. É que ontem minha mãe comprou um mamão super doce aqui, eu gostaria de saber se tem mais. Só isso, minha jovem? Tem certeza que é só isso? Na verdade, aquele doce tenro mamão me causou alergia e eu exijo saber se ele é transgênico. Bem, minha jovem, calma. No momento, estamos comprando esse mamão transgênico porque a fazenda onde comprávamos o mamão orgânico e até mesmo os que usavam agrotóxicos foi dizimada por certo vírus que acaba com as frutas e com as plantas. Os mamoeiros acabam mesmo, eles morrem. Olha só como fica a fruta. Sério? Vocês não viram nada. A foto que me mandaram lá da fazenda do mamão, olha a situação dos mamoeiros antes do vírus. Agora, vejam só, depois de serem atacados pelo vírus. Mesmo enchendo de pesticidas, perceberam o que aconteceu? Agora vejam as novas plantações de transgênico, dá até gosto de ver, né? Sabe, senhor gerente, nós não temos nada contra o mamão transgênico, mas acho que seria muito bom se o senhor colocasse uma grande placa para identificar esse mamão como transgênico, ou que seus produtores colocassem em cada um deles uma etiqueta comunicando aos consumidores que são organismos geneticamente modificados. E quem é alérgico não deve comer. Já pensei em fazer isso, mas tenho medo que meus clientes se espantem e deixem de comprar por medo. Ah, é verdade, né? Mas no caso é que eu tenho alergia a mamão, seu gerente. Então, por favor, identifique esse mamão, pois se eu comê-lo de novo, nem sei o que será de mim. Estamos fazendo um trabalho sobre transgênico. Quando terminarmos, prometo que virei aqui lhe propor um mini curso sobre transgênico. A quem tiver interesse em aprender sobre esse alimento que já está presente em nossa alimentação e o senhor já sabe. Obrigado, garota. Como gratidão, aceite esse mamão docinho. Não, obrigada, viu? Eu aceito, obrigado. Amiga, já está ficando tarde e a gente ainda nem terminou o nosso trabalho sobre transgênicos. Ai, pelo amor de Deus, se a gente não terminar esse trabalho, o professor não vai querer saber que eu fiquei com alergia. Fui ao hospital, que aprendi com o Dr. Ken o que é alergia, histamina, células brancas, que tive que tomar um remédio chamado antihistamínico, que descobri que, na verdade, não tenho alergia de mamão, e sim do mamão transgênico mutante, resultado de uma técnica de DNA recombinante que funciona mais ou menos assim. O cientista faz tudo in vitro, ou seja, com a vidraria do seu laboratório, tubos de ensaio, etc., misturando uma solução chamada tampão, que pode ser até água com sal. Mistura o gene, molde do vírus. Lembrando, né, que gene é um pedaço do DNA que contém a receita de como se faz uma determinada proteína. Aí ele coloca também alguns pedaços de primers, né, que são pedaços pequenos, servem para começar o crescimento do DNA. Alguns nucleotídeos, moléculas especiais que compõem o DNA de qualquer ser vivo. Sabia que todo pedacinho do DNA de qualquer ser vivo possui nucleotídeos com as mesmas substâncias? O cientista também coloca uma enzima polimerase que serve para ir colando esses pedacinhos uns nos outros, até formar a cópia exata do gene molde. Depois o cientista cola a fita recém-criada no DNA que ele quer mudar. Assim, desse jeito, que nem eu vi nesse desenho, olha. Bem, amiga, acho melhor irmos ver para casa logo. Nossa, eu ainda tenho que estudar mais, pois a apresentação é amanhã cedo. Em casa... Sabe o que eu descobri? Claro que não, né? Tô aqui super concentrada descobrindo que o DNA fica dentro dos cromossomos
e que é ele que contém o gene e que é apenas uma parte pequena do DNA, mas que exerce uma função específica na célula e no organismo como um todo. E também que é quem diferencia uma célula da outra. Pensa bem, todas as células de um organismo têm o DNA igual. O que diferencia é que a receita do gene não é lida em todas as células. Cada célula expressa um gene diferente para produzir uma proteína diferente. Legal, né? Muito legal. Mas eu descobri que o vírus que infectou o mamão que sua mãe não comprou na feira não consegue viver sem estar dentro de um hospedeiro, porque ele é um parasita. E que eu não tenho alergia ao mamão transgênico, porque não tenho alergia a quase nada. Minha mãe e meu pai também não tinham alergia. Então é porque o gene que recebi dos meus pais não trouxe a receita de como fazer essa tal proteína que faz a gente ter alergia. E que a alergia pode ser hereditária. Puxa vida, amiga! Também pesquisei quem fez isso com um mamoeiro e descobri que foi o Dr. Denis Gonçalves. Nossa. Ele diz a uma revista que está muito feliz por ver o seu trabalho se tornando realidade prática, porque o vírus fez com que os produtores de mamão do Havaí perdessem muito dinheiro e agora esse mamão, além de ser ecologicamente correto por não usar pesticidas, ainda é econômico para o produtor. Ele também diz que a expressão do gene do mamoeiro resultante torna os frutos resistentes ao vírus, produzindo frutos mais bonitos e gostosos. Sabe o que eu percebi? A gente ficou envolvida com esse mamão, esqueceu-se de pensar no trabalho dos transgênicos. Ah, mas eu já sei o que faremos. O professor pediu que pesquisássemos sobre como os cientistas fazem para tornar um organismo normal em transgênico, né? Então, amanhã, na sala de aula, apresentaremos assim. Faremos de papel um DNA representando o DNA do vírus e um DNA de papel de outra cor para representar o DNA do mamão. Aí, dizemos que a cola é uma enzima que cola, a tesoura é outra enzima, a que corta. Assim, a gente pode explicar como é que é a técnica do DNA recombinante. Interessante, né? Você tá vendo? Aí a gente faz assim desse jeito amanhã na aula. Você não acha que o professor vai amar? Olha aqui, ó. O cientista extraiu um pedaço do DNA do mamão. Depois ele pegou um pedaço do DNA do vírus. Olha, interessante. Dá para explicar para todo mundo, para os nossos amigos, para o professor vai dar 10 pra gente, né? Tomara, né? Vai ficar demais. Aí, ó, cola, que é a enzima ligase, né? Que cola. Muito bem, é assim. Aí, depois, né, da gente explicar tudo isso pra turma, né, graças à sua alergia que a gente aprendeu tudo isso, né? Pois é. Assim, em alguns casos, a gente explica pra eles, né, que os casos de injeção de transgênicos para dar alergia são raros, que, na verdade, os transgênicos são muito bons, né? Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. Ah, mas dúvidas sempre teremos, né? Quanto a tudo, até os remédios nos dão efeitos colaterais, né? Pois é. Olha que legal. E assim. Bom, então tá tudo pronto pro trabalho de amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã na aula, viu? Beijo.